A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e nós estamos num estudo chamado 2 Coríntios, hoje no áudio 11, nós paramos ontem no capítulo 10 e no verso 14, né? Vamos para o 15. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de nós, e não em campo de outrem. Para nós, não gloriamos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem louva ao Senhor, né? Olha aí que forte. Aqui foi o último versículo que a gente lê aqui do capítulo 10, né? Agora a gente vai para o capítulo 11, meus irmãos. Vamos lá? Capítulo 11, olha. Oxalá, a palavra Oxalá significa quem me dera. Vamos lá. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Olha, o que ele deixa claro agora é que não existe outro evangelho, né? Então, quando uma pessoa criar alguns tipos de doutrinas, algumas coisas dentro da igreja, procura na Bíblia. Se aquilo não tiver base bíblica, não adianta. Agora você tem que tomar cuidado também, que tem muita gente que cria a base bíblica. Eu vou dar um exemplo, olha só. Tem muita gente que usa aquela passagem que Deus fala com Josué, onde pisar as plantas dos vossos pés eu vos darei por herança. Deus não falou com Israel. Deus não falou com a multidão toda. Deus falou com um homem isolado naquele momento, tá? Agora, a gente, né, a maioria das gentes pega por fé. Ah, onde você pisar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. Faz o teste, meus irmãos. Muita gente pisa em terrenos que estão a vender e fala, agora é meu. Eles tocam em carros, nas concessionárias, é meu. Isso é fé, mas não tem nada a ver com aquela palavra que Deus lançou lá para Josué. O que contrapõe aquilo é que aquilo foi para Josué. Agora tem uma palavra que foi para Pedro, que aí sim serve para a igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. Deu para entender? O que desligares na terra será desligados no céu. É isso que você tem que entender. Então, tem que tomar cuidado com algumas coisas que as pessoas criam e acabam trazendo para dentro da igreja, né? Então, o apóstolo Paulo está falando, toma cuidado, porque a astúcia da serpente enganou a Eva, e ele teme que isso possa estar acontecendo agora, né? Verso 6. E eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anuncieis o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Então Paulo está deixando claro, olha,
De maneira nenhuma eu ranquei alguma coisa de vocês, sabe? Eu fui doado, eu ganhei coisas. Na verdade, eu dei mais de mim do que recebi. E isso ele está deixando claro aqui. Olha só, verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Porque vos não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço farei para cortar a ocasião. Aos que buscam ocasião a fim de que naquilo em que se gloriem, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eu vou ler de novo para você entender o que hoje acontece. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eles causam fraude, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Olha só, então, ele está deixando claro que existem no meio dos santos os falsos, meus irmãos. Sim, existem. Nós não devemos apedrejá-los, xingá-los, brigá-los, mas eles existem. Veja agora o verso 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei? Porque sendo-vos sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado, o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatos falo. Com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que a eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não se abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? O Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Olha só o tanto de coisa que o apóstolo Paulo passou, meus irmãos. E ele não se gloriava como um dos melhores apóstolos. Ele era, e aí, mesmo assim, ele se fazia o mais pequeno e humilde de todos eles, né? Isso nos serve de lição. Você tem passado por todo esse tipo de prova que ele passou aqui? Talvez você deve ter passado, sim, mas mesmo assim, não se glorie, não ache que você é o melhor ou o maior, não. Deus tem te dado essas provas para te capacitar para outras coisas no futuro.
Você as venceu porque Cristo está na sua vida. Então, aprenda a ser humilde, como o apóstolo Paulo foi aqui, meus irmãos. Glórias a Deus por isso, né? Nós terminamos aqui o capítulo 11 e olha só, meus irmãos, só falta 2 capítulos para terminar 2 Coríntios, né? Aí eu vou dar um estudo de intervalo e depois a gente pode vir aí, dependendo de vocês, né? Se eu continuo Gálatas ou não. Bom, vamos para a lição de casa? Anota aí a lição de casa, olha só. Apocalipse capítulo 3 e o verso 20, né? Hoje está fazendo aniversário o pequeno príncipe Elber, filho do Neivan, lá de Vila Velha, Espírito Santo, né? Pode deixar que eu orarei por ele, tá bom? Então tá aí, feliz aniversário ao pequeno príncipe Elber, né? Glórias a Deus por isso. Vamos ver se eu tenho mais aniversariantes aqui, ó. Eu tenho sim, ó. O Anselmo, lá do Jardim São José, está fazendo aniversário hoje. Anselmo, feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a vossa vida, viu? Glórias a Deus por isso. Bom, acredito que aniversariantes hoje já acabou, mas deixa eu passar aqui os recadinhos. Olha, você que quer adquirir os meus estudos em PDF. Custa R$5, meus irmãos. E já chega no seu celular. Custa R$5. Olha, nós temos aqui alguns estudos maravilhosos. Você vai ter aí, ó, conheça a sua Bíblia. Imagina, o pastor Alex vai te ensinar aí, ó. Conheça a sua Bíblia. Custa R$5. Temos também um estudo chamado piercings e tatuagens. Podemos fazer piercings? Podemos fazer tatuagens? Vai lá, custa R$5, né? Temos 2 estudos maravilhosos, cada um custa R$5. O estudo de Jonas, capítulo 1, o estudo de Jonas 1 e o estudo de Jonas 2. Ele tem perguntas e respostas lá, tá bom? Bom, também tem o estudo Purificando a Alma, né? Vocês que estudaram esse estudo comigo, eu fiz ele, olha só, né? Pastor, qual é a conta que eu deposito e o número que eu possa mostrar o receber o PDF? Você pode fazer o depósito, se você depositar R$5, você tem direito a um só. Eu tenho mais de 17 PDFs lá, tá? Então, se você depositar R$20, tem direito a 4. Depositou mais, tem direito a mais. Olha, Caixa Econômica Federal, agência 908, dígito 13, poupança 94399, dígito 0, Alexandre Souza do Carmo. No Bradesco, agência 417, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá? Com quem que eu falo, pastor, para receber os PDFs? Você mostra o comprovante do que você depositou, e aí você vai entrar lá no WhatsApp, ó, 11934261924. Mostra o comprovante e escolha os seus PDFs, né? Glórias a Deus. Me ajude, meus irmãos, me ajude. Amém? Bom, olha só. O pastor Alex manda os cafezinhos todos os dias às 23 horas da noite. É o melhor horário para mim. Esse café que eu mando para vocês às 23 horas da noite, esse estudo, ele é do dia seguinte. Por exemplo, hoje é quinta-feira, eu estou gravando, né? Aí vamos supor que esse cafezinho aqui, ó, eu vou mandar para você às 23 horas, mas ele... Não, desculpa, eu vou mandar para você na quarta-feira às 23 horas, mas ele é de quinta-feira, entendeu? É assim. Bom, meus irmãos, falar dos recados, olha só, os meus recados que eu dou assim que eu termino as mensagens, fique até o final, meus irmãos, tem muita coisa importante, não ignora não, tem muita coisa importante, amém? Bom, eu fico por aqui, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.